Somente a mulher que entende isso sobre os homens consegue despertar um fascínio irresistível neles, porque toca em um aspecto crucial da natureza masculina, que a maioria das mulheres ignora. Quando você tem esse conhecimento, você não precisa mais fazer esforço algum para que um homem fique apaixonado por você. Na verdade, só com esse conhecimento, automaticamente os homens sentirão atração por você de um jeito que nem eles mesmos conseguem explicar. É um tipo de atração irresistível que os faz querer se aproximar cada vez mais de você. Então fique atenta, pois o que eu vou revelar aqui é único e exclusivo, algo que você não encontra em nenhum outro lugar. Vamos lá! Primeiramente, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e eu sou especialista em inteligência de gênero. O meu objetivo aqui é ajudar mulheres a atrair e manter um homem interessado em um relacionamento, começando desde o primeiro contato até o compromisso. E para começar esse vídeo, indo direto ao ponto, o que diferencia as mulheres mais atraentes da maioria das outras mulheres é que as mulheres atraentes, elas sabem controlar as expectativas no início de uma relação, pois elas compreendem como os homens pensam e agem. Elas compreendem que homens e mulheres são diferentes e que as expectativas de um homem são bem distintas das de uma mulher. Com isso em mente, elas conseguem entender claramente o significado dos gestos iniciais de um homem, não se deixando seduzir por palavras bonitas ou conversas envolventes. Na verdade, elas enxergam essas conversas bonitas e envolventes como um sinal, sim, de interesse, mas elas permitem explorar a relação com calma, sem se apressar, para evitar frustração ou decepção. Ou seja, elas sabem encontrar um equilíbrio entre não ser influenciada pelas primeiras impressões e, ao mesmo tempo, estar aberta para as oportunidades que a relação pode oferecer, sem perder sua segurança emocional. Esse discernimento é o que torna algumas mulheres mais preparadas para lidar com o início de um relacionamento do que outros, e faz com que os homens fiquem fascinados nelas. E quais diferenças de expectativas entre homens e mulheres são essas, que a maioria das mulheres não sabem? As diferenças são as seguintes. Quando um homem faz pequenos gestos no início de uma relação que agradam uma mulher, a mulher ela tende a criar a expectativa de que ele continuará a fazer os mesmos gestos românticos ao longo do relacionamento. No entanto, a expectativa que o homem tende a criar é de que, após ele fazer os pequenos gestos, ela tenha compreendido o potencial dele e por isso ele não vê mais a necessidade de repetir os mesmos gestos. Entender isso é a base fundamental para evitar frustrações, porque quando uma mulher está conhecendo um homem, ela tende a observar o comportamento inicial dele e criar expectativas baseadas no potencial que ela enxerga nele. Ou seja, você percebe o potencial do cara e acaba se empolgando com a ideia do que ele poderia representar. Você imagina que a partir de um determinado ponto, o relacionamento ele só vai melhorar, que ele vai ser ainda mais atencioso, mais generoso e mais interessado. Na sua cabeça, depois de ele ter feito tanta coisa legal, você espera que ele saiba exatamente o que fazer e o que dizer para fazer você feliz. Mas com pouco tempo, você acaba se desapontando e se frustrando, começando a se questionar o que é que deu errado. Você se pergunta, o que é que aconteceu? Ele costumava ser tão gentil, sem eu nem dizer nada, por que agora ele mudou? E aqui está a resposta. Essas expectativas que você tem baseadas no potencial de um homem não são realistas e que, na verdade, elas podem impedir que você construa o relacionamento que você deseja. E por quê? Para te explicar isso, imagine o seguinte. Imagine que você acabou de ter um bebê. Quando você olha para o bebê, você, como mãe, naturalmente consegue enxergar todo o potencial do bebê. Você sabe que, com o tempo, ele vai falar, vai andar e até dizer a sua própria idade. Mas você sabe que isso não acontece de um dia para o outro. Você tem a plena consciência de que cada evolução acontece no seu devido tempo. Ou seja, mesmo enxergando o potencial do bebê, você mantém expectativas realistas sobre o ritmo natural do desenvolvimento dele, entendendo que tudo acontece no seu devido tempo. É exatamente aqui que eu quero chegar quando eu falo sobre se apaixonar pelo potencial dos homens. Acontece que, no início de uma relação, quando um homem faz pequenos gestos românticos que te agradam e chamam a sua atenção, você não está enxergando quem ele realmente é.
Você está enxergando o potencial dele, assim como o do bebê. Você esquece disso porque no começo de uma relação, os homens geralmente fazem de tudo para atender a todas ou a quase todas as expectativas de uma mulher. E quando um homem age assim com você, você logo pensa: nossa, a minha vida agora vai ser muito melhor. Você passa a acreditar que ele já atingiu todo o potencial dele, mas a verdade é que ele só está fazendo o que é certo para te conhecer. É tudo por razões simples e lógicas. Ou seja, se você não sabe quem ele é, ele vai lá e se apresenta. Se você não sabe o quanto ele pode se importar com você, ele vai lá e mostra com pequenos gestos para você perceber o quanto ele pode se importar com você. Se você não conhece o potencial dele, ele vai lá e mostra o potencial dele, e assim por diante. Depois disso, as expectativas que ele cria é que agora sim você já entendeu o quanto ele pode se importar com você. Então, para ele, faz mais sentido agora focar nos gestos maiores do que nos menores, pois são os gestos maiores que realmente importam e que irão te satisfazer, e não os gestos menores. É como se no começo ele pensasse assim: eu vou fazer todos esses pequenos gestos e ver se ela fica feliz com isso. E aí, quando funciona, ele passa a pensar assim: se esses pequenos gestos já fizeram ela ficar feliz, imagine então como é que ela vai se sentir quando eu fizer os gestos maiores, como ter um compromisso com ela e compartilhar minha vida com ela. É por isso que ele sente assim: por que eu vou continuar fazendo essas pequenas coisas por ela de novo? Ela já percebeu que eu me importo com ela. Não faz mais sentido eu continuar fazendo essas coisas. Então, por que segurar a mão e beijar quando podemos marcar de dormir juntos? Algo muito mais significativo? Por que eu vou ficar trocando mensagens quando podemos nos encontrar pessoalmente, conversar de verdade e nos beijar? Por que eu vou marcar um encontro para jantar, sendo que eu posso convidar ela para jantar na minha casa e ainda podemos dormir juntos? Apesar de ele pensar assim, nos gestos maiores, muitas vezes ele até demora para planejar esses gestos. Nesse momento, as mulheres que não entendem essa diferença de expectativa entre homens e mulheres acabam se pegando pensando assim: o que aconteceu com ele? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele encontrou outra mulher? Por que ele parou de fazer o que ele fazia? Se ele realmente se importasse comigo, ele não estaria agindo assim comigo. Isso acontece porque, ao notar tantos gestos dele que chamaram a sua atenção, você acaba criando a expectativa de que ele sempre saberá o que fazer ou o que dizer para te fazer feliz. Mas para ele, esses gestos foram só uma forma de mostrar o potencial dele. Na verdade, ele nem sabe que os pequenos gestos ainda são tão importantes assim para você e que mais contam. Se você quer que ele continue fazendo os pequenos gestos, primeiro você precisa reconhecer que os homens são diferentes, que as expectativas deles são diferentes. Isso significa que, se o seu parceiro parou de fazer os pequenos gestos românticos que ele fazia no começo, não foi porque ele quis te testar ou fazer você ir atrás dele, mas sim porque ele não faz a menor ideia de que esses gestos continuam sendo importantes para você. Com isso em mente, a segunda coisa que você vai fazer é informar para ele o que é importante para você. Sim, porque como eu disse, ele não sabe o que é importante para você. E se ele não sabe, você precisa dizer. Mas não se preocupe, porque isso não é coisa de outro mundo não, tá? Você vai só informar para ele como é que você se sente quando ele faz o que você gosta, ou dizer que quer que ele continue fazendo as coisas que você gosta. Por exemplo, fiquei muito feliz quando você me surpreendeu com aquele jantar. Me fez sentir especial. Outro exemplo: adorei que você me ajudou com aquela tarefa. Me tirou um peso grande de ter que fazer tudo sozinha. Outro exemplo: adorei muito ter ido ao cinema ontem. Adoro relaxar depois de uma semana agitada. E no caso em que você quer que ele continue fazendo o que você gosta, também é muito simples. Você vai dizer algo como: eu achava tão bom que você falava que eu estava bonita quando a gente saía. Queria que você voltasse a reparar isso em mim. Outro exemplo: eu gostava quando você perguntava sobre o meu dia. Queria que você voltasse a me perguntar. Pronto, simples assim. Quando você compartilha com ele o que você gosta e as suas preferências, a tendência natural dele é reconhecer que, se ele fizer mais disso, ele poderá te agradar e te fazer feliz. Ou, quando você lembra ele do que gostava que ele fazia, a tendência natural dele é voltar a fazer esses gestos para te agradar e te fazer feliz. Essa é a única maneira de um homem aprender que algo é importante para uma mulher.
Agora, se ela espera que ele faça e diga tudo certo por conta própria, ela pode acabar esperando a vida toda. Tenho certeza de que com essa dica você aprendeu muito sobre os homens e agora sabe como aplicar esse conhecimento na sua vida para conseguir tudo o que você deseja deles. Mas talvez você ainda sinta que precisa de mais ajuda e queria se aprofundar para poder reverter algum problema que você tem e ter o seu relacionamento como era no começo. Se esse é o seu caso, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo o passo a passo detalhado desse processo para você, começando desde o primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo e com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo. E o melhor, está custando só R$ 49. Você concorda comigo que você não encontra hoje de jeito nenhum um conteúdo tão profundo e transformador igual a esse por esse valor? É tanto que o preço real dele é R$ 197. E inclusive ele já foi reajustado antes, quando a promoção anterior acabou. Mas eu decidi abrir uma nova turma com uma nova promoção de R$ 49. Então fique atenta, porque em breve o valor vai aumentar novamente, tá? Então se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor promocional, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde você poderá assistir, inclusive, gratuitamente a primeira aula do curso. Lá eu também explico em detalhes como é que funcionam as demais aulas e como você pode acessar o conteúdo completo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.